Agora a gente vai falar de uma tragédia que aconteceu na manhã de hoje na BR-230, no trecho que passa por Soledade. 6 pessoas morreram. Outras 8 pessoas feridas foram levadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Diego Almeida está lá no hospital e vai trazer mais informações para a gente desse acidente, né, Diego? Boa tarde para você. É isso, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo já ligado aqui no Correio Verdade. Esse acidente foi perto das 6 horas da manhã e os dados oficiais que já foram repassados pela PRF dão conta que foram 6 veículos e cerca de 19 pessoas envolvidas. Só para a gente entender, dessas 19 pessoas, 5 não tiveram nenhum ferimento e ficaram inclusive lá no local do acidente dando todo o suporte. 6 pessoas acabaram morrendo, esse é um dado confirmado pelo SAMU da cidade de Juazeirinho. Inclusive entre essas 6 pessoas, 2 eram irmãos e também 8 pessoas feridas. Entre essas 8 pessoas, uma criança de apenas 1 ano e 11 meses. Esses 8 pacientes foram trazidos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. A gente está aqui ao lado do Dr. Henry Leite, que vai trazer informações atualizadas. Doutor, qual é o estado de saúde desse grupo de pessoas que vieram aqui para o hospital? Boa tarde. Boa tarde. Felizmente, a grande maioria desses pacientes que deram entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande hoje pela manhã estão estáveis, não precisarão passar por procedimento cirúrgico. 2 vítimas do sexo feminino estão no centro cirúrgico exatamente nesse momento. Uma delas que deu entrada em estado geral grave, intubada pela equipe médica do SAMU. Ela que teve um trauma grave na região da cabeça. Ela está sendo operada agora pela equipe de neurocirurgia. Uma outra paciente, que é mãe da criança de 1 ano e 11 meses, está no centro cirúrgico. Ela que chegou com imobilização em região cervical, referia apenas dor na região cervical, mas acabou apresentando dor abdominal durante o tempo de permanência aqui no nosso serviço, foi conduzida para fazer exames de imagem e está no centro cirúrgico agora, e acabei de ser informado que o baço dessa paciente vai ter que ser removido, porque ela apresentou uma lesão grave nesse baço, e aí tinha muito sangue livre dentro da cavidade abdominal. Uma outra vítima, um homem que sobreviveu, foi ejetado do veículo, esse paciente estava sem cinto de segurança. Ele teve uma fratura na perna direita, esse paciente vai permanecer internado, está sendo acompanhado pela equipe de ortopedia, que muito provavelmente vai definir conduta cirúrgica ainda hoje. Agora, doutor, foi montado toda uma força-tarefa, várias ambulâncias chegaram por aqui. Como é que a equipe médica se preparou desde o momento em que soube da informação dessa quantidade de pacientes até aqui? Isso, exatamente. Até para nós que trabalhamos na área, a gente fica surpreso como uma mobilização foi feita em tão pouco tempo. Ninguém estava preparado para um acidente dessa dimensão. Então, a equipe médica do SAMU, a central regional aqui do SAMU, se mobilizou para conseguir alocar as viaturas que estavam nos municípios próximos de onde ocorreu o acidente. Então, felizmente, foram mobilizadas cerca de 10 viaturas para que essas vítimas fossem socorridas e que chegassem no destino, que são os serviços de referência. Elas chegaram aqui, obviamente, muitas delas conscientes, mas apesar desse trauma, chegaram a relatar alguma coisa sobre o acidente, conversaram? Algumas vítimas relataram que um dos veículos envolvido no acidente é que provocou esse acidente, através de uma ultrapassagem indevida. Então esse veículo tentou fazer uma ultrapassagem, não conseguiu realizar essa ultrapassagem e acabou provocando todo esse acidente, todo esse transtorno. E agora é fazer o acompanhamento, mas só reforçando, dessas 8, apenas 2 estão em estado grave, não é isso? Isso, 2 em estado geral grave. Essa paciente que o baço teve que ser removido, eu conversei com o médico anestesista, ela está estável agora, ela vinha apresentando com sinais, veio evoluindo com sinais de gravidade, mas felizmente estável agora, e só uma que teve esse trauma na cabeça que realmente encontra-se em estado geral grave. Doutor, muito obrigado, portanto, pelas informações. Conversamos com o doutor Henry Leite, mas nós estivemos hoje pela manhã no local do acidente. Uma cena terrível, uma cena muito assustadora, inclusive. Envolveu exatamente esses 6 veículos. O que foi repassado pela Polícia Rodoviária Federal é que primeiro o acidente envolveu os 2 veículos maiores, que foi uma F4000, uma caminhonete, e também um caminhão baú, que estava transportando alimentos de um centro de distribuição em João Pessoa e iria para a cidade de Princesa Isabel. E eles teriam batido de frente, o caminhão baú teria perdido o controle,
invadiu a faixa contrária e acabou batendo nesse transporte alternativo que vinha, de acordo com o SAMU, com 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, 6 acabaram morrendo no local. Essa é uma informação do SAMU, até porque a Polícia Rodoviária Federal nos traz um dado diferente, confirma apenas os 5 óbitos, mas o SAMU diz, portanto, fala nessas 5 vítimas fatais, 6 na verdade, e uma que veio trazido aqui para o Hospital de Trauma, é um dos pacientes que segue em estado estável aqui na unidade. Agora, o próprio chefe do SAMU de Juazeiro me informou que foi todo um trabalho muito intenso para retirar as vítimas, tanto as vítimas que ficaram vivas, como as vítimas que morreram no local dessas ferragens, numa região muito quente. Eles tiveram realmente muita dificuldade para fazer esse trabalho. Nós acompanhamos parte desse trabalho, conversamos com algumas vítimas que não tiveram, Danilo, nenhum ferimento e que falam de um verdadeiro milagre. Conversamos com um homem que a mulher dele teve algumas escoriações, o filho dele de 9 anos não teve nenhum ferimento, eles conseguiram sair do veículo. O mais impressionante também desse acidente é o próprio carro preto, que ficou exatamente embaixo do baú, do caminhão baú. E desse carro preto foram retiradas 3 vítimas com vida. Um homem, um motorista de uma prefeitura da região que vinha trazer a mulher aqui para um atendimento médico, e essa criança de 1 ano e 11 meses que segue internada aqui no Hospital de Trauma. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês essas entrevistas aqui no Correio Verdade. Tá certo, Diego. Muito obrigado pelas primeiras informações. Meu Deus do céu, misericórdia. Você imagine um acidente onde 5 veículos ficam envolvidos, 6 pessoas mortas ainda no local do acidente. Outros tantos feridos que foram levados para o hospital, e tudo mais uma vez por conta daquilo, né, que a gente sempre fala: redobrar a atenção nas estradas, ter responsabilidade pela sua própria vida e pela vida dos outros. Olha só que tragédia aconteceu na estrada, que podia ter sido evitada, mas que infelizmente aconteceu. Agora a gente ora para que todos os feridos se recuperem o quanto antes, que saiam do hospital, que voltem para casa, que sigam suas vidas, e desejamos principalmente nossos sentimentos aos familiares e amigos daqueles que infelizmente morreram nesse trágico acidente ali na estrada, na BR, em Soledade, que envolveu 5 carros e 6 pessoas morreram lá no local desse acidente. Daqui a pouco a gente fala mais, inclusive, sobre esse caso aqui no Correio Verdade.